Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na plataforma de webinar do Embarcados e hoje a gente vai falar sobre motivação para pesquisa e desenvolvimento de alta performance. Eu gostaria de saber de vocês se vocês estão me ouvindo, se vocês conseguem me ouvir. Olha lá, tem gente falando de todo o Brasil. O Luiz fala de Recife, tem o pessoal de São Paulo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só esperar o feedback aqui do pessoal para ver se está certinho o som para começar o webinar. O webinar hoje a gente está recebendo aqui Ricardo Fialho Tafas, especialista em gestão de P&D e inovação. Aí o pessoal está ouvindo. Tá ótimo, pessoal. Vamos lá, vamos começar o webinar então, sem perder muito tempo aqui, porque tem muita coisa legal para a gente discutir hoje. Hoje, o Ricardo Tafas vai falar sobre crises e dificuldades. Isso afeta todo mundo, afeta o ânimo. Como colocar a criatividade para trabalhar nessa situação? Por que desenvolver tecnologia é algo tão difícil? Vale a pena ficar na carreira técnica ou devo virar vendedor, gerente, depois no progresso da carreira? É possível ser o melhor desenvolvedor do time? E como se chega lá? Então, o Embarcados convida hoje o Ricardo Tafas para uma conversa sobre o assunto, para um bate-papo direto e claro, em que ele vai apresentar alguns pontos de vista importantes sobre o tema. O Ricardo Tafas ele é autor do livro Autodesenvolvimento, ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em sistemas digitais e mestre em engenharia elétrica pela PUC, com ênfase em gestão de sistemas de telecomunicações. Ele possui mais de 10 anos de experiência em gestão de P&D e time de engenharia, e seus maiores interesses são RH estratégico, gestão de inovação e tecnologia embarcada. Atualmente, o Tafas ele trabalha com a empresa Repo, né? E a empresa Repo, ela é uma aceleradora de produtos, inclusive eu estou falando aqui da Repo hoje, né? O Tafas me convidou para vir aqui apresentar o webinar do Embarcados direto aqui de Campinas, e ele também faz parte do editorial do Embarcados, escreve diversos textos para o Embarcados e também no site Repositório, que é o repositório.blog. Então é isso, pessoal. Eu vou chamar o Tafas para a sala. Eu gostaria que vocês enviassem perguntas, porque a gente vai fazer as perguntas no final do webinar, beleza? Então eu vou chamar agora, deixa eu só dar um tchau para vocês me verem, estou aqui. Eu vou desligar meu microfone, vou chamar o Tafas para a sala e ele vai tocar a apresentação até o final, beleza? Vai lá, Tafas. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Beleza, pessoal. Então vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre motivação em P&D, alguns aspectos. Como sempre, esse webinar vai ser tão interessante quanto vocês perguntarem, se trouxerem as dúvidas de vocês ou perguntas para a gente discutir. Senão fica tudo muito na teoria e o bacana nessa hora é a gente pegar casos mais reais aí que vocês estão vivendo. Bom, então vamos começar. Eu queria começar contando uma historinha que em 2003, em Porto Alegre, em janeiro, um engenheiro colava grau e tinha recém sido efetivado numa empresa e qual era a ambição dele? Queria ser o melhor engenheiro daquela empresa. Bom, muita água rolou, vamos começar a conversar aqui e depois a gente discute se ele conseguiu ou não. Mas eu gostaria de começar primeiro com a gente falando um pouco de cenário. Primeiro eu gosto de fazer um overview do assunto. Então vamos lá. Fazer P&D, não só no Brasil, em qualquer lugar, é difícil. O pessoal sempre tem aquela ilusão de projeto fácil. Eu costumo dizer que não existe projeto fácil. Então, todo projeto traz sua complexidade. Então, quando o projeto, às vezes, ele é fácil porque tem poucos componentes, ou porque ele é simples, ou porque os dispositivos são mais fáceis de operar, ele normalmente é um produto de alto volume, então a complexidade vem na outra ponta. Então, o projeto é simples, mas a industrialização, venda e suporte é complicado. Segundo ponto, também parte desse cenário, fazer P&D
não é garantido, não tem nenhuma garantia. Então, uma empresa começa o desenvolvimento de um novo produto, não existe nenhuma garantia de sucesso. Pode ser que o produto venda, pode ser que não venda, pode ser que algum fabricante torne algum componente obsoleto. Então dá para citar casos recentes aí, por exemplo, da Intel Edison. O pessoal pegou e começou a utilizar em produtos, deu o quê? Menos de um ano depois, a Intel foi lá e descontinuou a placa. Então, quer dizer, o que acontece com o dinheiro investido em P&D? Então, quando se fala risco em PD, o pessoal sempre pensa, tipo, não dá conta para terminar o projeto. Às vezes pode até terminar e alguma questão de mercado fez com que alguma coisa importante para aquele produto desaparecesse e aquele produto se tornou inviável. E, por fim, aí já começando a entrar num ponto extremamente importante, fazer P&D não tem nenhum glamour. Então, a gente costuma até pensar que fazer P&D é algo glamouroso, que a gente vai ser bem reconhecido, que a empresa vai receber os desenvolvedores com tapete vermelho porque terminaram o desenvolvimento e, do ponto de vista da empresa, as pessoas estão simplesmente cumprindo o trabalho delas. Então, isso acaba sendo também um ponto que acaba afetando muito como o desenvolvedor se enxerga. Então, desenvolvedores gostam de achar que trabalham em alta tecnologia, e eu gosto muito da definição do Peopleware. Um livro até bastante interessante, que eu recomendo a leitura, de que alta tecnologia trabalha esse pessoal que está lá no CERN, pesquisando fronteira da física e tudo mais. A gente trabalha com aplicação. E a aplicação depende muito de gente. Então, a gente, quando se realiza isso, e concluindo que as empresas não tratam os profissionais de P&D com a pompa que muitas vezes esses esperam, acaba gerando aí aquele balanço negativo de expectativa versus realidade. E eu já falei em outros webinars aqui pelo Embarcados, e toda vez que expectativa e realidade não casam, a gente vê vários comportamentos do desenvolvedor. Então, muita gente às vezes vai procurar outro emprego, outros acabam fazendo aquele o bom e velho pacto de mediocridade, do tipo, a empresa não me cobra, eu entrego mais ou menos e fica por isso mesmo. E, por fim, isso acaba afetando, então, moral. Aí vem uma crise, o sujeito já está com o seu pacto de mediocridade ali assinado. Toda vez que vem uma crise, que a empresa balança, a primeira coisa que ele pensa é que ele vai perder o emprego, que vai ser demitido, e acaba gerando mais desmotivação, e o sujeito acaba entregando cada vez menos, até que o fatídico dia chega que ele é demitido, e ele pensa, eu sabia, ainda bem que eu não me dediquei. Então, é um cenário negativo, que é uma espiral que eu não vejo muita saída, a não ser realmente o cara acabar trocando de emprego ou sendo demitido mesmo para acordar. Então nessa questão de P&D difícil e questão de como impacta a gente. Um outro ponto que eu gostaria de levantar também como introdutório sobre essa questão de inovação. Então, está se falando muito de inovação, se fala toda hora sobre inovação. Inovação é importante, inovação é isso, inovação é aquilo. E tudo bem, a gente sabe que inovação não depende, não necessariamente precisa ser uma invenção. Mas eu não consigo imaginar inovação sem algum tipo de pesquisa e desenvolvimento. Então, muitas vezes as empresas falam de inovação, apresentam inovação, colocam pautas de inovação, fazem semanas de inovação. No entanto, é uma empresa, muitas vezes, que trabalha muito mais com venda de produtos, simplesmente, não desenvolve nada, quando muito utiliza um Salesforce. Então, inovação é um negócio muito engraçado, porque todo mundo reconhece a necessidade, mas já faz aí bastante tempo que todo mundo fala e continua falando, porque provavelmente não tem muita gente fazendo algo a respeito de fato, né? Então, do meu ponto de vista, eu não consigo enxergar a inovação sem pesquisa e desenvolvimento de alguma forma. Então, até mesmo um departamento de marketing, até mesmo o pessoal de propaganda sabe que é preciso pelo menos pesquisar.
Então, quando se fala em pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes a gente tem aquela ideia formal de laboratórios e pesquisa de alta tecnologia. Então, na verdade, não. P&D acontece em basicamente qualquer tipo de inovação. Então, assim, inovação depende de P&D. E aí eu até gosto de colocar alguns pontos de vista um tanto quanto maldosos. Por que empresas, sem qualquer tipo de P&D, e essa é uma pergunta que eu deixo aberta para cada um responder, gostam tanto de falar em inovação? Parte da resposta já está implícita logo na abertura, né? Inovação custa caro. Então, se você vende coisas que podem ser usadas para inovação, você está vendendo um produto de alto valor agregado. As demais impressões eu deixo a cargo de vocês, mas seguindo no nosso assunto de P&D, depois dessa breve introdução, fica para mim bastante claro e espero que tenha ficado para vocês, que P&D depende de dinheiro, depende de tempo, depende de risco e principalmente depende de pessoas. Então, deixa eu só passar aqui. Fazer P&D, então, não é fácil, e tudo aquilo que depende de pessoas começa a ter problema de aspectos muito mais, às vezes, social do que necessariamente técnico. Então, fazer P&D, além de todas as dificuldades e riscos inerentes, ainda tem uma questão de como as pessoas se relacionam e como as pessoas discutem, debatem, conversam, que muitas vezes acaba tornando com que, como é que é aquela velha história, um time não dá para ser feito apenas com camisas 10. Então, às vezes, os P&Ds precisam de elementos de ligação. E, então, a questão de alta performance é alta performance de quem? Por quê? Para quem? É alta performance técnica, é alta performance em prazos, é alta performance para a empresa, é produtos de venda. Então, dentro desse escopo do nosso webinar, para nós, alta performance, a gente vai definir como sendo alta performance do profissional com ele mesmo. Ele, sua postura e sua carreira. Então, inovação depende de pessoas. Eu disse que inovação não acontece sem P&D. Então, os profissionais de P&D, no caso, são elementos chaves para essa inovação. Bom, agora a gente começa a entrar no assunto de fato. Então, inovação, dependendo de pessoas, vamos lá. Em primeiro lugar, alto desempenho, então é como o cara se vê, como ele enxerga o profissionalismo dele. Primeiro ponto, estado de espírito. Ninguém consegue trabalhar contrariado, por exemplo. Então, a gente vê uma cena muito comum, que acaba gerando aquele ciclo que eu comentei no começo, que é a questão do tal do pacto de mediocridade, que o sujeito, ele chega algum gerente de projeto, algum diretor, alguma coisa assim, chega pro cara numa sexta-feira de tarde e diz, cara, eu vou precisar que você vire o fim de semana inteiro para entregar esse produto para mim. Esse profissional está agindo no melhor do seu interesse. Muitas vezes os profissionais de desenvolvimento acabam achando essa uma postura ruim, mas já vou explicar que ele está corretíssimo dentro do escopo dele. O profissional de desenvolvimento, às vezes, tem compromissos ou tem algum outro motivo, acaba cedendo, ou acaba cedendo à pressão e acaba topando trabalhar aquele fim de semana inteiro sem fazer nenhuma avaliação se ele podia ou não podia fazer aquilo. Então, às vezes, desmarca compromisso com amigos, com família, e acaba cedendo essa pressão e vai acumulando esse tipo de situação. Bom, primeiro lugar, por que o gerente de projetos não está errado? Porque ele está defendendo o melhor do interesse dele e até de certa forma ingenuidade que os desenvolvedores esperam muitas vezes
e aí entra aquela história de fazer P&D não é glamouroso, os desenvolvedores esperam que outras pessoas na empresa prestem atenção no melhor interesse deles, sem que eles mesmos façam isso. Então, até esse é um ponto muito interessante no livro Clean Coder, que ele fala exatamente isso. Assim, não, quem tem que defender o melhor interesse, no caso lá profissional de software, eu acabo expandindo para desenvolvedores em geral, quem tem que defender o melhor interesse dele é o próprio. Então, se naquele fim de semana ele tem compromissos e ele não pode, ele diz, olha, não posso, tem outros compromissos, consigo, sei lá, talvez fazer uma hora extra hoje, tipo, falei da sexta-feira, então, consigo ficar hoje, sexta, até meia-noite, sábado e domingo não estou disponível, segunda, terça e quarta eu consigo fazer um serãozinho, fazer uma hora extra. Então, assim, acaba sendo parte do trabalho do desenvolvedor defender o seu próprio interesse. Por que muitas vezes o sujeito não faz isso? Porque ele tem aquele pacto de mediocridade assinado, sempre tem medo de perder o emprego e acaba sendo refém da sua própria incompetência. Então, tem como um sujeito desses chegar a um caminho de alta performance? Não tem. Enquanto não quebrar o pacto de mediocridade, ele defender o seu melhor interesse, defender aquilo que ele considera como correto, ele nunca vai ter uma paz de espírito para poder dizer não, para poder fazer um trabalho direito. Então ele acaba sempre soterrado de trabalho, fazendo gambiarra atrás de gambiarra. Então essa questão de saber se posicionar, eu diria que é onde uma grande parte dos desenvolvedores acaba pecando, e com isso jamais vai chegar em performances superiores, porque enquanto o cara está remendo atrás de remendo, chegou uma hora que o cara tem um passivo, o termo interessante que surgiu esses tempos, um passivo técnico, um débito técnico extremamente elevado, e ele não vai conseguir sair daquilo. Então vão chegando mais demandas, e o cara está sempre enrolado, está sempre devendo, está sempre com medo de ser demitido, e sempre vai aceitando mais coisas, e vai fazendo mais remendo. Então, ou seja, se alguém está nessa toada, sempre reclamando de que ninguém respeita o meu prazo, ninguém dá bola porque eu digo, minha sugestão é primeiro fazer uma avaliação, senão foi você que assinou lá o cheque em branco por algum motivo, dando total liberdade, esperando que os outros defendam o seu interesse. Então, esse é um dos pontos. Então, trabalhar contrariado, trabalhar com medo. Aí vem um segundo ponto também que eu gosto de endereçar, que é essa história de trabalhar com medo. Aí vem a questão da inovação. Quem tem medo não inova. Então, como é que o cara vai pegar, e aí tem até um texto que eu escrevi no repositório, de por que os desenvolvedores não inovam. Então, aí a gente entra naquela história. O sujeito está sempre nesse ciclo, está nessa bola de neve. E aí, lá pelas tantas, surge um chip novo. Sei lá, saiu o Cortex M65, 93, então, ou seja, a ARM lançou coisa nova, surge o SP32, aí vem o SP57, e aí agora é síntese de alto nível. Então, ou seja, surgiu coisa nova, mudou o mercado. Não se faz mais hardware direto, se usa Toradex, lança Arduino. E o cara tá lá fazendo seu projeto com seu PIC 16F84, faz quase aí 20 anos e está totalmente confortável ali. E sempre nessa toada. Aí esse cara sabe que aquela vida útil daquela arquitetura, o cara vai ter um problema ali na frente. Né? Então o cara, sei lá, tá com 8051, Z80, para quem se sente ofendido por eu falar de PIC. Então o cara tá sempre nessa, tá sempre devendo, e aí ele precisa uma hora mudar de chipset. Ele vai mudar? Ele não vai mudar. Ele vai manter as coisas do jeito que são, e aí mais uma vez ele vai delegar aos outros as decisões que ele deveria tomar. Ou seja, ele vai começar a delegar pro chefe dele a decisão de mudar ou não mudar. Por que ele vai fazer isso? Ele já está com o contrato de mediocridade assinado. Para que ele vai assumir o risco de uma nova plataforma e vai correr esse risco, e se tudo der errado, já que fazer P&D não é barato, não é garantido, não é glamouroso. Para que ele vai assumir esse risco para chegar numa performance de alto desempenho usando as melhores tecnologias se ele não vê nenhuma vantagem para isso?
Então a questão do medo precisa ser muito bem equalizada, porque o medo tem raiz muito mais no comportamento do sujeito do que no ambiente. Então todo mundo vai lá, a primeira coisa é culpa o ambiente. Eu já vi empresa que põe puff, que tem mesinha de sinuca, fliperama e tudo mais, e o pessoal trabalhar lá o tempo inteiro com medo, e só faltar criar teia de aranha na mesa de sinuca, porque ninguém se atreve a passar lá perto com medo de ser demitido. Aí vai descobrir que muitas vezes esses profissionais, a empresa ela tentou, de alguma forma cosmética, renovar, mas até tentou fazer sua parte, se certo ou errado, não vê o caso aqui. Mas aí vamos avaliar a postura desses profissionais e ver que esses profissionais estão todos com o seu pacto de mediocridade assinado. Então, com medo, ninguém inova. Então, se não inova, mais uma vez, aquele desejo de trabalhar num P&D de alto desempenho acaba se tornando impossível. E aí, porque vem aí o motivo por que eu coloquei essa figura, que todos vocês já devem conhecer, que é a tal da pirâmide de Maslow. Então, a gente entende, até para colocar as coisas. Então, assim, vamos colocar, por exemplo, um P&D de alta performance está lá no potencial, no total potencial de uma pessoa. Eu não vou conseguir chegar lá se eu não tiver me manter muito honesto comigo mesmo. Então, eu gosto de dizer, me perguntam sempre como é que eu consigo me manter tão calmo frente a tantos problemas dos projetos que eu enfrento. Então, para quem não sabe, a Rep é uma empresa que normalmente a gente tem a mania maldita, eu diria, de entrar em projetos que estão atrasados, que estão com problema, que metade do time já trocou de emprego, e a gente entra nesse projeto para ver o que dá para fazer. E o pessoal pergunta assim, como é que vocês ficam tão calmos? Como é que vocês não tá caindo a casa, tá pegando fogo, e vocês estão aí pensando com calma no que fazer? Primeiro, um projeto com problema depende de profissionais de alto desempenho. Alto desempenho, tu precisa estar com um bom estado de espírito. Ficar nervoso resolve o problema? Não conheço nenhum problema que nervosismo resolveu até hoje. Talvez o problema financeiro de psiquiatras, porque esses ganham bastante dinheiro com nervosismo. Enquanto engenheiro, nervosismo, sei lá, talvez o cara faça algum dispositivo para acalmar as pessoas, mas até lá, nervosismo não resolveu nenhum problema. Então, primeiro ponto, é preciso manter paz de espírito. Frente a problemas, e é justamente nessas horas que o alto desempenho se torna necessário, então, frente a problemas, tem que manter a calma. E talvez o grande desafio é manter a calma. Como se mantém essa calma? Primeiro, segurança de quê? De tudo aquilo que você está fazendo com a maior honestidade, com o melhor de sua performance, com a melhor de sua dedicação. No horário que você tem de trabalho. Entrar na linha do bater corridinha para ver quem fica até mais tarde na empresa, só vai dar olheira. Porque chega uma hora que o cérebro cessa a atividade criativa. Segundo ponto, se eu estou num projeto problemático, eu estou lá porque é missão da minha empresa, é missão da Rep. Então eu não estou lá contrariado. E terceiro, eu vou lá sem medo. Afinal de contas, eu estou indo lá para resolver um problema que eu não teria se não estivesse lá. Então isso permite com que eu trabalhe com bastante calma. Por quê? Primeiro, eu estou dando o melhor de mim. Eu não estou contrariado e eu não estou com medo. Então eu consigo resolver problemas, então já tenho um pequeno histórico. E é justamente isso que a primeira avaliação é, por que eu não estou conseguindo chegar na maior da minha performance? Então isso tudo depende da pessoa. Eu não vou ser negligente e dizer que estamos num país maravilhoso. Então, vamos lá. Então vamos pegar um pouco o fator Brasil. O cara é recém-formado no Brasil. Então aí agora vamos para o lado da empresa um pouco. Então o sujeito tem que fazer o lado dele. Então vamos avaliar o outro lado, o lado da empresa. Então aqui no Brasil, a gente ainda tem, por exemplo, o cara colograu, tá ganhando um salário aí de júnior. Se o cara resolver morar sozinho e comprar um carro, o dinheiro já não vai dar. Então o cara vai ter que escolher se vai se divertir e tudo mais. Então o que o cara ganha no salário de júnior, se não mora numa república, quer morar sozinho, quer ter sua independência, ele está garantindo a base da pirâmide. Só isso.
Aí o sujeito vai lá, se dedica, tem talento, começa a ir bem, a empresa começa a notar valor nas ações dele, ninguém depende dele, então isso é extremamente importante. Não é o caso de todo mundo, então vou cometer o pecado da generalização aqui, mas é para fins do nosso exemplo. Mas o cara normalmente não vai ter família, não vai ter ninguém dependendo dele, então o cara consegue se esforçar, trabalhar até mais tarde, eventualmente consegue alguma promoção, se torna engenheiro pleno, ou muda de emprego, coisa assim, e aí ele consegue garantir o segundo degrau da pirâmide, que é onde está a maioria das pessoas consegue garantir aqui no Brasil. Então, o primeiro e o segundo andar. É muito bonito quando o pessoal, principalmente, e até eu que sou muito crítico dessa ideia de que os funcionários, a última coisa que funcionários olham é salário. Sim, quando o cara já está aqui no laranjinha, na estima, esse cara vai estar preocupado com qualquer outra coisa, porque ele quer chegar na ponta da pirâmide, não é dinheiro que ele coloca ele lá. Agora, o cara que está ali preocupado porque está pegando um ônibus, 9h30 da noite, perto da empresa, no escuro, tu acha que esse cara está preocupado com o puff que tem para ele, com uma palestra motivacional? Não, esse cara está preocupado em não ser assaltado, está preocupado em chegar em casa e tomar um banho e dormir. Então ele pelo menos tem uma casa para ele poder descansar, então está aqui pelo menos o de baixo ele garantiu. Só que ele está preocupado em comprar um carro para garantir o de cima. Ele está preocupado em morar num lugar onde tem portaria 24 horas para ele não ser assaltado. Então a gente tem no Brasil os discursos, e eu acho muito engraçado, o discurso do alto executivo, não, porque os funcionários, eles querem realização. Aí fala isso pro cara que está lá preocupado em não ser assaltado no ponto de ônibus, sobre a realização. A realização para ele é não ser assaltado. Para isso ele precisa de um carro, ele vai precisar de dinheiro. Então, não adianta também querer nadar contra a corrente se você não tem a base da pirâmide, pelo menos até a segurança garantido, não adianta. Agora, aí que vem uma pegadinha. Para conseguir o terceiro andar da pirâmide, o cara começa a entrar naquela linha de concessões que eu falei. Então vamos lá, de novo. Não é glamouroso. Então o cara começa a aceitar qualquer desmando da gestão, ele começa a aceitar de tudo para ser, e às vezes isso vem acompanhado do péssimo argumento, que eu acho um argumento maldito também, que é você não é team player. Então o cara que garantiu o primeiro e segundo andar, está querendo garantir o terceiro, começa a achar que justamente o terceiro andar é o quê? Pertencimento, fazer parte, ownership. Aí o sujeito garantiu a base, garantiu a sua segurança. Precisa fazer parte, se sentir dono, pertencimento. Ao mesmo tempo, vem todos os desmandos da empresa, com prazos malucos e tudo mais. O que acontece? Todas as concessões que o cara faz para chegar no terceiro andar vão colocar ele naquela rota que eu comentei de ficar sobrecarregado. Naquela rota, o que acontece? O cara começa a desmotivar. E aqui ele estaciona para o resto da vida. E aí a gente vê aqueles caras que têm 50 anos dentro da empresa, que tem uma performance bem mais ou menos, mas a empresa não pode viver sem ele, nem ele pode viver sem a empresa. É aquele famoso, só falta plaquinha de patrimônio. Não é porque o cara é muito bom, a empresa faz de tudo para reter ele lá. Porque ele está sempre reclamando que o salário é uma merda. Então, acaba a gente tendo esse cara estacionado ali, pertencendo à empresa, se identificando, porque foi justamente o que ele fez para sair do segundo andar da pirâmide para o terceiro, e ali ele estaciona para o resto da vida, sem jamais ter possibilidade de ir para o quarto e para o quinto andar da pirâmide. E aí, como é que... Aí vocês, Tafas, mas para aí, você acabou de dizer que no Brasil não é bem assim. Então, assim, entra na linha que eu falei. A carreira, isso eu falo sempre, ela é sua e ela não é da empresa. Você começou a fazer seu trabalho, você foi reconhecido, subiu do segundo andar da pirâmide, manteve uma postura ética, uma postura correta, soube defender os seus interesses, soube fazer concessões quando foi importante para a empresa, mas assim, tá bom, eu vou trabalhar sábado e domingo e segunda. Quinta e sexta da semana que vem, estou folgando. Vamos trocar? Beleza. Então, Então as empresas, elas, quando elas não têm essa razoabilidade, aí vem aquela história que eu já vou entrar nesse detalhe também, mas... Então, se o cara conseguir
manter uma integridade, ou seja, manter uma honestidade com ele mesmo, e eventualmente ele vai chegar no terceiro andar da pirâmide, porque, cá entre nós, profissionais de respeito não estão sobrando por aí. Então o sujeito conseguiu chegar de uma maneira, como é que eu vou dizer, honesta, e quando eu digo honesto, não é honestidade, é honestidade auto-integridade, ou seja, honesto com ele mesmo. Aí sim ele vai conseguir ser um profissional que consegue inovar, consegue propor novas soluções, consegue arriscar. É um cara que começa a ter aquilo que a gente chama de empregabilidade. Então, pleno emprego não existe, mas esse cara vai ter emprego em qualquer lugar. Então, tem algumas figuras que a gente sempre vê os caras empregados. Então, eu não quero citar nomes, mas vocês devem conhecer. Então, sempre tem aqueles figuras que sempre têm emprego, que os caras às vezes rejeitam o emprego. Então, por quê? Porque o cara conseguiu chegar sem fazer concessões e assinar nenhum pacto de mediocridade no terceiro andar da pirâmide. Aí sim esse cara vai começar a buscar o quê? Realização. Eu quero projetos que vendam milhares de unidades, eu quero projetos que me desafiem. O cara já provavelmente já tem uma certa bagagem técnica. Então, aqui no Brasil, e diferente de outros lugares, a gente não tem na largada a pirâmide pronta para nós. Óbvio, tem exceções que vão, na largada, já estão lá porque vem de uma família com mais posses, outros estão ali batalhando para botar comida em casa. Então, em geral, no Brasil, todo mundo vai ter que percorrer, a maioria, e mais uma vez vou cometer o pecado da generalização aqui em prol da explicação, mas a maioria vai percorrer a pirâmide ao longo dessa carreira, e vai começar de baixo, vai começar a trabalhar que nem maluco e tentar chegar lá em cima. Então, então a gente tem essa situação aqui no Brasil. Por que eu cito tudo isso e cito essa questão de carreira? Porque daí vem uma pergunta que é extremamente maldosa. Por que sair da área técnica? Porque, infelizmente, muita gente enxerga como caminho de subir, de andar na pirâmide. Em algum momento o cara acha que a categoria laranja é o limite da questão técnica. Eu digo, não é. Não é. Conheço muita gente que ultrapassou essa barreira, gente que está trabalhando em excelentes cargos ainda técnicos. Mas, Ricardo, mas isso aí não é para todo mundo. Olha, para todo mundo, não sei. O problema é que a maioria não faz aquilo que eu comentei no começo. Faz tanta concessão e assina o pacto de mediocridade que nunca vai conseguir sair de uma maneira limpa ou continuar subindo na pirâmide ainda dentro da área técnica, que o cara enxerga. Ele está com o pacto de mediocridade assinado numa empresa, espera acumular uma experiência, lá pelas tantas tenta um cargo de gerente em outro lugar. Ou então espera todo mundo ir embora, porque a empresa ruim, a resiliência se torna, como é que eu vou dizer, uma via, tipo, a melhor das habilidades. Eu até comento isso no autodesenvolvimento. Então, se o cara aguenta porrada e tem paciência, pronto, vai virar gerente. É só esperar, é mera questão de tempo. Então, se o sujeito quer continuar na área técnica, então ele não pode assinar aquele pacto. Quando assina aquele pacto, a primeira coisa que o cara pensa, para eu continuar crescendo, eu preciso virar gerente. Porque eu estou sobrecarregado, porque isso, porque aquilo. Questão de sair da área técnica, e eu sempre digo isso para todo mundo, assim, a maior desgraça da carreira de alguém é virar gerente. E só depois que o cara vira gerente, que o cara realmente entende o que eu estou falando. Porque, primeiro, a equipe técnica passa a achar que o cara não faz nada. Então, todos os seus ex-colegas que achavam você um excelente profissional já acham agora, a partir de um dia para a noite, o sujeito virou incompetente e não faz mais nada. Isso é um problema. Primeiro, digo para todo mundo, a principal tarefa de um gerente é tornar possível que sua equipe trabalhe. Porque a quantidade de coisa que um bom gerente enfrenta e filtra não tem explicação. Frequentemente, então, um pessoal que por questões de vários motivos acaba em cargo gerencial, chega a dizer, achei que você exagerava, mas você até que alivia um pouco a parada, porque é bucha.
porque é política, não sei o que, reunião. Aí você está pressionado por cima e pressionado por baixo. Aí é que nem eu digo assim, a pior coisa para um gestor é naquela semana maldita de entrega, alguém manda um e-mail numa segunda-feira de manhã, e é sempre uma segunda de manhã, do tipo assim, oi, precisamos conversar. Pronto, você já sabe que o cara vai embora. Então assim, se um dia vocês forem se pedir demissão, minha sugestão é assim, ó, já fala direto, na lata, porque o cara já sabe. Pessoal, tô saindo, não tem conversa, não vou aceitar contraproposta, o meu motivo é esse, e beleza, se quiser, vamos lá conversar só para tomar um café, porque eu gosto de você e não sou seu inimigo. Porque o cara já sabe. Então, é uma bucha, então o pessoal tem aquela, não, vou sair da área técnica, porque daí a pressão vai diminuir. Ela deixa de ser uma pressão por prazo, e aí vem a história de, se o cara nunca comprou a história de assinar o pacto de mediocridade, a pressão que o cara tem, óbvio, todo trabalho tem pressão, se não tiver pressão é no pain, no gain, mas se o cara sai dessa, não entrou naquele ciclo, o cara tem desafios técnicos, ele tem problemas, tem projetos, tem prazos apertados, às vezes vai ter que ficar até mais tarde numa determinada época, porque a empresa fechou um bom negócio, ele não vai precisar ficar fazendo hora extra porque não deu conta de entregar as coisas, ele faz hora extra porque surgiu uma oportunidade de negócio para a empresa, então é o problema bom de resolver. Então o cara não vai se sentir pressionado. Esse cara, normalmente, ele só vai se tornar gerente porque quer. E aí vem o ponto que eu falei, porque se você vai virar gerente porque tá lá parado no terceiro andar, já que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma carreira que começa na base da pirâmide e vai subindo conforme o tempo vai passando. Nós não temos o luxo de já começar com a pontinha da pirâmide. Então o cara tá lá garantindo o seu ganha-pão e lá pelas tantas estacionou no terceiro andar da pirâmide. Não consegue nem sentir mais realização, então aí o cara resolveu virar gerente. Tá errado. Primeira coisa, o cara tem que sair do pacto de mediocridade. Porque a pior coisa que tem para uma carreira é um gerente que assine pacto de mediocridade. Porque daí o cara começa, naquele medo de ser demitido sempre, o cara começa a contratar gente pior que ele. E aí a gente começa a ver nas empresas uma situação engraçada, que é um PD que não consegue fazer nada. E aí tu vai olhar, todo mundo é pior que o gerente de vez em quando chega lá, e o cara é ruim, o cara chega lá e dá uma solução gambiarra pra caramba. E aí fica todo mundo achando que o cara é muito bom, porque na verdade eles são tão ruins. Então aquela história do em terra de cego, quem tem olho é rei. Então é perigoso se tornar gerente com pacto de mediocridade assinado. Então primeira coisa, rasga o pacto. Dá um jeito, se vira. Vai começar a correr todo dia, sei lá. Já vou entrar numa maratona para tirar sei lá o que faz a ver, toma mais água, cerveja por malte, café com um grão moído na hora, sei lá eu. Mas faz alguma coisa pela vida e desassina esse pacto, senão não tem jeito. Não vai chegar na alta performance, não vai chegar na satisfação, não vai chegar lá nunca. E aí depois decide se ainda quer se tornar gerente ou não. Pô, Ricardo, mas para aí, eu tô ralando, eu tô entregando no prazo, eu tô defendendo meus interesses, mas a empresa continua sendo uma empresa ruim, troca de emprego. Não precisa pegar aí, eu me demito. Não, pega, começa a procurar, afinal de contas você tem conta para pagar, começa a procurar, porque assim, uma empresa, lembra que eu falei, inovar é essencial, só inova com P&D. Uma empresa cujo P&D está numa vertente negativa, é mera questão de tempo para começar a atrasar salário, começar a não vender mais, e aí é engraçado que o comercial é quem pega isso na lata. Porque daí o comercial começa a sentir que não consegue mais fazer venda, ou tem que começar a queimar margem. Então é sempre bom conversar com os caras de comercial, e aí, só um parênteses, cara de comercial tem que cuidar, porque tem vários tipos de cara de comercial, tem uma série no repositório que eu falo sobre o que nos interessa dos perfis de caras de comercial. Explica o que é queimar margem. Queimar margem, tá bom. Anota a pergunta. O Thiago está aqui comigo. Anota a pergunta, depois eu explico. Então, sobre os perfis de comercial que nos interessam. Então, o comercial é o primeiro lugar que se percebe que um P&D está ruim. E se o P&D está ruim, a empresa logo vai para o vinagre também. Então, é só acompanhar que quando começa a desmanchar a engenharia, é mera questão de tempo, a empresa some. Então, se você está numa engenharia que está se desmanchando,
mas você ainda está na sua lá, sei lá, o cara está com o seu pacto de mediocridade assinado, rasga o pacto, começa a se dedicar. Se a empresa continuar ruim, troca de emprego enquanto é tempo. Tinha um texto, acho que era do Jô Soares, que o Sarney passava o cargo para o Collor, e ele tinha um botão de emergência que o Sarney disse, aperta esse botão quando quase mais nada no país estiver funcionando. E aí o Collor fez aquela lambança das poupanças, e no fim das contas ele pegou, apertou o botão, e o botão não funcionou, e aí ele ligou para o Sarney, Sarney, o botão não funciona. Eu avisei que é para quase mais nada estiver funcionando, ou seja, pelo menos o botão. Então, questão está numa empresa muito ruim, cara, procura outro emprego, se você está um profissional de alto desempenho, se você botou a mão na sua consciência. Agora, se a empresa é boa e você é ruim, como eu disse, primeira coisa, sempre rasgar o pacto. Dito tudo isso, então assim, por que sair da área técnica? Eu já falei isso várias vezes, falei até em outros seminários, por que eu saí por que eu quis virar gerente uma época na empresa? Porque embora eu tenha tido bons gerentes ao longo da minha carreira, eu sentia que faltava alguma coisa neles. E dizer assim, putz, alguém tem que se preocupar como a gente trabalha. A gente tem que se preocupar tipo, alguém tem que se preocupar onde é que a gente guarda as coisas. Então, hoje até a gente tem bastante coisa em engenharia de software e tudo mais, mas vamos voltar aí 20 anos, já encontrei gente que escrevia código em Word. Então, hoje a gente está bem evoluído, evoluiu bastante, então, até palmas para todos nós, desenvolvedores do Brasil. Mas na época em que eu tinha essa aspiração, falta aplicar esses conceitos de processo que acontecem na área industrial, de ISO e tudo mais, e fazer isso valer de verdade. E aí eu tive minhas oportunidades, virei gerente, apanhei pra caramba, aprendi bastante. Então, conheço um outro colega que foi diferente, um outro conhecido meu que foi diferente. Ele foi contratado numa empresa, até estava bastante recente, e ele sentiu que o pessoal mais jovem estava sendo muito pressionado, de forma até um pouco insensata, gente com talento, e ele se sentiu na obrigação, vê bem, não foi para aumentar salário, não foi para... se sentiu na obrigação de, eu preciso proteger esse pessoal, porque são pessoas boas, eu gosto de trabalhar com eles, eu sou sênior, eu me sinto na obrigação de atuar sobre isso, de evitar que esses caras se desmotivem e vão embora. E aí o cara pegou e começou a se portar dessa forma, muito antes de receber o cargo. Ele passou a se portar dessa forma, e lá pelas tantas chamaram ele com 2, 3 meses de empresa. Ops, vem cá, senta aqui. Seguinte, temos a vaga de team leader, não foi preenchida, a vaga é sua. Você quer? Eu quero. Então até eu troco uma ideia com o cara de vez em quando. Sobre gestão, sobre isso, então... já me contou, tipo, passou por algumas que a famosa precisamos conversar na segunda-feira de manhã, então acontecem essas coisas. Mas, ou seja, não foi um desejo de, eu vou para um cargo gerencial porque eu preciso continuar subindo na pirâmide. Não funciona. Você quer subir na pirâmide, você se torna um profissional de alto desempenho. Aí você vai conseguir acessar os melhores cargos, o mercado vai procurar você. Porque alguém ouviu falar que fulano de tal na empresa tal resolve qualquer bucha. Fala com o cara lá, vocês estão ferrados, tenta ver se o cara está disponível. E por fim, eu listei aqui algumas características do que faz o cara ser o melhor desenvolvedor da empresa. Então o cara tem que ser competente, o cara tem que ser pontual, ele tem que ser agradável, não adianta ser um ignorante que ofende todo mundo. Então é um emprego social. Então, eu até coloco no autodesenvolvimento isso, e por agradável entram coisas, por exemplo, cara, você cuida da... Eu já disse isso várias vezes, mas eu repito, porque eu ainda encontro esse tipo de situação. Amigo, você cuida da sua aparência? Não digo, tem que estar uniforme e tal. Não, eu digo assim, você cuida se você toma banho? Você não está fedendo? Você não está com CC? Você escova os dentes? Muita gente sai do almoço, senta na estação e começa a trabalhar. Higiene bucal, zero. Aí vai falar com outro, cara, pelo amor de Deus, dá aí 1,5 m de distância. Então, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa com quem as pessoas gostam de estar, porque o trabalho em equipe só vai acontecer se as pessoas gostam de ficar perto de você. A questão de capacidade. Ok, você tem competências, mas você consegue usá-las? Você consegue fazer melhor uso das suas habilidades?
Você, e aí entra de novo, vamos lá, paz de espírito. O sujeito está sei lá, algum problema pessoal, vamos pensar num problema razoavelmente, não tô, mas sei lá, o cara tá brigando com a namorada, tá lá no WhatsApp sei lá, brigando com o namorado, ou namorada, enfim, estão lá pendurados no WhatsApp e o sujeito tá brigando e estão lá trocando farpa o tempo inteiro. Acha que esse cara vai conseguir estudar um código em C, com ponteiro de ponteiro, mal comentado? Não vai. Esse cara não vai ter capacidade, não vai conseguir pegar um VHDL lá, com 5 máquinas de estado encadeadas e entender o que aquele treco está fazendo. O cara não tem a paz de espírito para aquilo. Então, fazer melhor uso das suas habilidades envolve ter paz de espírito, estar com a consciência tranquila, não estar contrariado. Então, ou seja, como eu disse, a falta de medo e estar disposto vão gerar basicamente tudo isso. O cara consegue focar, então, ou seja, é um adjetivo que foi surrupiado e se tornou um chavão, mas focado que eu digo, o cara consegue parar e se concentrar, ele consegue prestar atenção naquilo que ele está fazendo, ele não vai vomitando o código. Existe aí uma controvérsia se vale a pena entrar ou não entrar no estado de flow, para tarefas mais repetitivas sim, talvez para tarefas mais criativas não, mas enfim, de qualquer forma o cara tem que estar concentrado, independente se está no tal do flow, ele tem que estar concentrado. Assertividade vem aquela história que eu comentei, você tem que saber defender os seus interesses, então o P&D não tem glamour, se você não se defende, ninguém defende você, porque as outras empresas estão fazendo o melhor para elas. As pessoas e as empresas cada um está fazendo o melhor para si. A empresa está no seu papel correto de cobrar. Os gerentes de projeto, em propor o que a gente acha, às vezes, fazer propostas obscenas de prazos, eles estão no melhor interesse deles. Então você precisa ser assertivo. Quando você é assertivo, você tem que ter segurança do que você está falando. Então, estou dando o meu melhor. Se eu disse que são 5 semanas, são 5 semanas. Precisa entregar terça-feira que vem. Não, são 5 semanas. Não, mas precisa entregar terça-feira que vem. Não, são 5 semanas. E aí vem uma bucha. Vou tentar. A maior pegadinha e a maior ratoeira que alguém entra é quando ele responde, vou tentar. Porque o vou tentar significa o seguinte. No desenvolvedor, estou não assumindo um compromisso, estou me comprometendo sem me comprometer. No ouvido do gerente de projeto, ele vai dar tudo que ele pode para tentar. Tipo, se ele não conseguir, o cara vai estar com as pontas dos dedos esfoladas de tanto apertar, de tanto digitar código. Isso é o que vai ouvir o gerente de projetos. O desenvolvedor não assumir nenhum compromisso, se não der, não deu. E aí imagina na reunião, 2 semanas depois do tentar, o que não acontece? Um tem a expectativa que o outro suou sangue. O outro achou que não assumiu compromisso nenhum. Dá certo? Não dá, né? Então assim, vou tentar jamais. Ou você consegue, ou você não consegue. Pô, Ricardo, mas como é que eu vou estimar meus prazos com... Olha, se você está em início de carreira e o seu gerente confia mais em você para estimar do que dele, é porque existe uma sabedoria aí. O seu chute vai ser melhor que o dele. Então você vai chutar dentro das suas melhores informações. Se fracassar, fracassou. Paciência, olha, eu não sou engenheiro com 30 anos de experiência, eu sou engenheiro aí com 2 anos de formado. É de se esperar que eu erre. Por isso você está no cargo de gestor, eu estou no cargo de júnior. Então, assim, muita coisa se responde automático. O que não pode fazer é esse vou tentar. Porque o vou tentar é o compromisso sem compromisso, comer o bolo, guardar o bolo, eu não me comprometo. Então o cara tenta sair com o vou tentar. Então, assim, não tenta nunca. Então a história como é que é? There's no do or do not, there's no try. Então, o Yoda falou muito bem, porque eu vou tentar, quer dizer, eu não vou me comprometer com nada. Então, eu estava falando da segurança. Então vamos lá. Aprender rápido. Como eu disse, aprende rápido quem consegue, primeiro, aprender toma tempo. Então só aprende quem, em primeiro lugar, tem tempo de aprender. Então se o sujeito está lá naquela bola de neve, vai aprender quando?
em casa? Duvido. Ah, já está assinando pacto de mediocridade, assinado, carimbado, tatuado no braço do cara. Aí o cara vai dizer assim, não, eu vou chegar domingo agora, eu vou estudar Kubernetes, porque eu sou um cara desenvolvedor de driver de Linux, preciso começar a entender essa história de container. Ah, vai. Para aquela empresa? Duvido. Então, o cara vai pegar, então tem que ter tempo para isso, e normalmente o cara vai pegar, porque assim, é aquela velha história, você não vai passar o dia inteiro estudando, mas fazer alguns exercícios de estudo, até mesmo no horário de trabalho, às vezes, putz, deu um branco lá, o cara tá sem criatividade, não tá conseguindo resolver o problema, dá uns 5 minutos, vai ler um artigo, vai ler um pedaço de um livro, vai ler um capítulo de alguma coisa que acha que vai precisar no futuro, que daqui a pouco a resposta vem. E o cara pegou e usou o tempo para um. Não, esse jeito. Aí o que o cara faz? Vai pro WhatsApp. Vai lá, a menina vai lá brigar com o namorado, o cara vai pegar e vai olhar como é que tá o condomínio. Ele vai lá pro WhatsApp e fica lá. Quando vê, 40, 50, uma hora passou, o que ele fez? Nada. Ficou no WhatsApp. Então, só aprende quem tem tempo, dá para usar os tempos de maneira honesta dentro da empresa. E aí vem o problema. Se você está na bola de neve, como é que você vai justificar que ficou 1 hora estudando? Como? E aí, sem impunidade, você tá, né, como é que chega lá na alta performance? Não chega, né? Então, tu vê, a própria postura e as armadilhas que o cara cria começam a tolher ele de chegar na alta performance. Então, assim, como eu disse, não estou isentando as empresas, a gente sabe que as empresas têm problema, a gente sabe que tem gestor ruim pra caramba. Mas também, assim, na pesquisa que eu fiz pelo repositório esses tempos, voltou que 75% das pessoas acham seu gestor bom. Então, de cada 4, só um tem essa desculpa. E os outros 3? E por que o Brasil não está tapado de gente de alta performance por aí? Então não é culpa do gestor, então começa é sempre culpa da empresa. Para aí, mas se o gestor é bom, normalmente empresas ruins não conseguem manter bons gestores, então para aí. As coisas não estão encaixando aí. Então a gente tem que olhar um pouco para a gente e repensar alguns aspectos. Ser confiável e leal, eu diria que é muito derivado da ética, então você tem que ser honesto no seu trabalho. É abominável o cara que vai lá e rouba a caneta da empresa. Entendeu? Então, assim, você tem que ser ético, não adianta, isso é requisito fundamental para alta performance, até porque quem não é ético deixa rabo, e quando se deixa rabo, deixa rastro, deixa pendências. O que acontece? O cara fica com culpa, o medo, aí ele começa a não ter paz de espírito, aí ele entra naquela bola de neve. Então, eu nem coloquei criatividade aqui, também como parte, porque criatividade é pré-requisito para todo e qualquer desenvolvedor. Se ele não for criativo, ele não serve. A diferença entre um artista e um desenvolvedor é que o artista usa sua criatividade para expor emoções. O desenvolvedor usa sua criatividade para expor conhecimento técnico. Então, é isso aí, pessoal. Pequenos insights aí. Espero que não tenha magoado nenhum coração. Alguém fez um comentário no LinkedIn. Se preparem. Poxa, até peguei leve dessa vez. O pessoal tem me perguntado sobre o autodesenvolvimento. Tá fazendo um seu livro para vender. Estou fazendo 2ª edição, então está no forno. E eu e o Thiago Lima estamos também finalizando, então o autodesenvolvimento 2ª edição não sai, porque eu e o Thiago estamos terminando um livro, até se ele quiser pode falar um pouquinho, chama-se Inovação em Desenvolvimento, está em andamento. A ideia é que nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de engenharia e alguns desses aspectos que a gente tem, que eu discuti aqui no webinar. Também escrevo ali no Embarcados, como o Thiago falou, então quem quiser mandar e-mail para o Embarcados pedindo alguma coisa, principalmente se for de FPGA, vou ter o maior prazer de endereçar a questão, eventualmente até escrever um artigo a respeito. E a mesma coisa no repositório aí para artigos sobre carreira e sobre a questão gerencial.
Obrigado aí, pessoal. Vamos ver as perguntas, então. Deixa eu entrar aqui na sua câmera, aqui, que é mais fácil, porque senão dá microfonia. Olha só, a primeira pergunta é do Luiz. Posso botar no... Pode botar. Beleza, vai, coloca aí o som. Estão ouvindo ainda, pessoal? Tem que ver se o pessoal continua ouvindo. Vamos lá. A primeira pergunta é do Luiz. Como sair do pacto de mediocridade? Otávio, você falou bastante sobre o pacto de mediocridade durante o webinar, né? Aqui ele não deixa claro se ele está falando do desenvolvedor, mas ele está falando do desenvolvedor, não do gerente. Eu acho que o gerente. Pessoal, vocês estão ouvindo? Dá um ok aí. Tá ouvindo sim, deram ok lá. Beleza. Então, assim, pacto de mediocridade, vamos lá. Do lado do desenvolvedor. Primeira coisa é o cara avaliar, tipo, e tentar entender como é que ele está e por que ele assinou esse pacto. Eu não gosto da empresa, ou então eu não gosto, ou me ofenderam, ou me magoaram. Então, assim, normalmente eu digo assim, acha a raiz do problema, e a raiz do problema normalmente é dentro, algum sentimento que o cara teve. A empresa promoveu outra pessoa e não me promoveu, me prometeram isso e não cumpriram, ou seja, acha a fonte do problema, acha aquilo que... E normalmente quando eu recomendo isso, eu digo assim, cara, às vezes é um mergulho meio fundo. Então, às vezes, não dá para fazer sozinho, dependendo de como está o estado de espírito do cara. E quando eu digo estado de espírito, eu digo estado psicológico. Então, se for mergulhar muito fundo e ver que o buraco está mais embaixo, cara, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, sei lá eu. Mas se o problema for mais ali superficial, pega e endereça e resolve. Outro ponto, é entender o seu valor. Então, vamos quebrar o pacto de mediocridade. Que valor que eu tenho? Então tem aquela curva de salário de engenheiro, até vou desenhar ela aqui. Não sei se todo mundo vai conseguir ver. Porque no início ela começa crescendo e depois ela estabiliza. Aí eu pergunto o seguinte. Acho até que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho uma caneta mais forte que tem. Você pode fazer também ali. Isso. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Dá pra ver essa curva? Sim, dá pra ver. Então, beleza. Vamos lá. Vou colocar 1 e 2 aqui. 1 e 2. Mostra pro pessoal lá. Então a pergunta cruel é essa. Não sei. Dá pra ver. Vocês estão vendo aí? Quanto mais agrega, quando o salário estabilizou, agrega mais ou não agrega? Seu trabalho, você com 10 anos de experiência, seu trabalho de um cara de 3, ele consegue cumprir? Consegue. Então por que a empresa vai lhe pagar mais? O que você faz a mais para justificar que você continue crescendo? Lá aquela pirâmide. Você ajuda seus colegas? Você tem alguma dessas características aqui? E você usa elas por bem da empresa e dos seus colegas? Eu não, porque ninguém dá bola para isso. Não sei. Talvez vai lhe fazer bem o suficiente a ponto de que quando você for procurar emprego no mercado, vai falar com o headhunter, o cara sai impressionado. Nossa senhora, que profissional de alto nível, trabalhando naquela espelunca. Eu não deixo esse cara ficar lá. Então, profissionais de captação, eles têm esse sentimento. Quando eles encontram uma pérola, dizem, nossa, uma pérola aqui para porco, nem a pau, vou tirar esse cara de lá. Os caras, às vezes, fazem missão deles. Por quê? Porque eles pegarem um profissional de altíssimo desempenho e recomendarem para um cliente deles, faz com que eles tenham alto desempenho. Então, como é que você, com aquele discursinho de bem mal ou menos lá, vai conseguir chegar e impressionar um cara desse, sendo que esse cara conversa com muito... Não consegue. Então, assim, segundo ponto, para sair do pacto de mediocridade, quanto eu agrego? Qual o meu valor? O que eu faço de diferente? Como é que está a minha atualização profissional? Eu sou um profissional que consegue emprego? Tenta. Quer quebrar o pacto de mediocridade? Manda aí uns 3, 4 currículos e vê para quantas entrevistas você vai ser chamado. Se você não for chamado para nenhuma, começa a repensar muita coisa. Será que os conhecimentos que eu tenho são válidos? Então, esse seria o segundo ponto.
E o terceiro que eu digo agora vai parecer papo de coach, mas tem que se motivar, tem que gerar um pouco de energia, tem que pegar e acordar de manhã e dizer, poxa, que legal, cara. Vou fazer coisa, estou fazendo aquilo que eu gosto. Pô, Ricardo, mas não dá para acordar todo dia assim. Não dá, mas acordar raramente assim é um problema. Raramente tem que ser os dias que você acorda sem vontade de trabalhar. Putz, ontem dor de cabeça, sei lá, como o negócio me fez mal. Liga para a empresa, cara, você é tão eficiente, tão frequente, tão tudo que ninguém vai dizer, cara, fica em casa. Vai curar essa tua ressaca aí, sei lá eu. Então esse é um ponto extremamente importante. Tem que gerar um pouco de energia. Não está conseguindo gerar energia porque está sempre contrariado. Será que você quer continuar trabalhando com aquilo? Pô, eu fiz engenharia porque meu pai fez engenharia, porque não sei o quê, porque meu avô, porque isso, porque aquilo, porque a empresa da família. Cara, às vezes o caminho é outro. Entendeu? Então, assim, essas são pequenas receitas aí para tentar quebrar o pacto de mediocridade. Vamos para a próxima pergunta, então. Uma pergunta, um abraço. Abraço aí, Marcelo. Marcelo Montanha, do mestrado, está mandando um abraço para você. Né? Vamos registrar aqui no vídeo. O Rafael perguntou o seguinte: o quanto pode influenciar no desempenho da equipe a falta de comunicação? E o quanto a minha comunicação com a equipe e partes interessadas impacta no meu crescimento? Bom, vamos lá. Muito bom. Excelente pergunta. Primeira coisa, eu comecei o webinar falando que desenvolver alta ciência, coisa avançada, é os caras lá do CERN que estão descobrindo o bóson de Higgs, onda gravitacional, esses caras aí. A gente aplica tecnologia. Nem os caras que fazem circuito integrado estão desenvolvendo novas fronteiras da ciência. O cara que desenvolve o processo de semicondutores, esse cara está lá. Então, a nós, aplicadores de coisas que alguém rompeu barreira de ciência, resta o quê? Nós somos aplicadores e a gente tem que trabalhar em equipe, então o desenvolvimento é uma atividade social. Não canso de falar isso. Já falei, se olhar nos outros webinars, eu sempre falo isso. E enquanto eu achar que as pessoas não entrou na cabeça, eu continuo falando. Então, a falta de comunicação, a não ser que as pessoas fiquem se comunicando por WhatsApp direto, a falta de conversa, de comunicação clara, vai ser sempre broadcast, né? O cara fala e não tá nem aí se os outros ouviram e como ouviram. Então fica um monte de gente fazendo broadcast. Então é um monte de canal de TX, nenhum RX. Então a comunicação ela precisa de duas coisas, o transmissor, o meio e o receptor. O meio tem inúmeras formas. Aí tem um monte de transmissor, mas aí quem ouve? Então, falta de comunicação é um problema, mas eu digo assim, mas aí vem a história. Mas o que é a falta de comunicação? As pessoas não se conversam? Que tipo de comunicação? Porque também aí vem aquela crítica abstrata. Aí falta comunicação nessa empresa. Mas que tipo de comunicação está faltando? Falta o quê? Por exemplo, vamos lá, poder da pergunta. Chegou um chefe e disse assim, preciso disso aqui pronto. Aí o cara, tá bom. O cara não sabe comunicar. Tá bom, isso é um problema dele. E agora o seu, você não sabe perguntar. Você também não sabe comunicar. Então, se o cara é ruim, o problema é dele, deixa ele ser ruim. Pra quando? Assim, assado. Tá bom. De que jeito? O que é? E tapa o cara de pergunta. Aí você vê se você tem um gestor ou você tem alguém que foi sobrando no cara. O cara odeia responder pergunta. Então, falta de comunicação é um problema? Sim, é um problema. Ele vai afetar seu desempenho? Vai. Se você não conversar com os outros, ninguém vai saber o que você está fazendo, você não vai conseguir tirar dúvidas com ninguém, então você não vai conseguir trabalhar em grupo, então você não vai ter um bom futuro na sua carreira. Então, beleza. Vai impactar. E falta de comunicação tem que tornar um pouco mais específica essa pergunta, porque ela é muito genérica. Que falta comunicar, falta comunicação como? Entendeu? Então, assim, mapeia melhor, porque senão fica aquela... não... Mas, Otávio, você tem um artigo seu que você fala sobre seguir processos, né? Sim. E talvez a comunicação em time, ela envolva também você seguir os processos de e-mail e de sim, claro. documentação. Não, os processos, assim, o processo existe para automatizar a comunicação, para automatizar decisões. Talvez seja uma boa dica para ele, né? Talvez se a falta de comunicação é tudo meio jogado para cima das pessoas, talvez o que está faltando é processo para justamente mitigar esse problema. Ou um bom ponto. Ou seguir o processo ajuda na comunicação, né? Sim. O Pedro fez uma pergunta, vamos lá.
O Ebner esclareceu vários pontos da minha pergunta, mas talvez tenha outros conselhos. Então, o que alguém que acabou de sair da faculdade e entrou no mundo de P&D deve fazer e não fazer? Você está falando sobre o iniciante. Vamos lá. Primeira coisa de não fazer. Tudo aquilo que você abomina. Você gosta de fofoca? Não, então não se mete em fofoca. Você gosta de tratar os outros mal? Não, então não trata os outros mal. Então, assim, primeiro, faça para todo mundo que trate os outros do jeito que você gostaria de ser tratado. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aprender a se valorizar e defender seus interesses. Então, assim, às vezes, dependendo da situação, você vai ser criticado. Então, já levei crítica de, você é muito boca grande, você... Cara, sempre entreguei meus projetos no prazo, muitas vezes adiantei projetos. Quando atrasou, foram atrasos honestos, tipo, se descobriu que o tamanho do buraco era muito maior do que... Então, assim, saber defender seus interesses. Segundo, se manter motivado. Motivação é um negócio muito engraçado, porque motivação quer dizer que existe um motivo. Por que você está fazendo o que faz? Essa é uma pergunta, ela é medonha. Então, seguido, e eu faço uma avaliação constante sobre por que estou fazendo o que estou fazendo. Por que continuo engenheiro? Por que não peguei, sei lá, juntei dinheiro e montei uma padaria? Por que continuo aqui? Então, assim, por que você faz o que você faz? Então, ter essa resposta sempre como balizador, ela ajuda a você identificar o motivo, e se você tem motivo, você já tem motivação. Então, eu faço porque é uma atividade que eu gosto, tem um salário que quer não tá pagando as minhas contas, está me dando uma certa segurança na minha vida, está me dando algum conforto, então beleza, por isso que eu faço o que eu faço. Então, eu gosto e tá me sustentando, beleza, então é um motivo. Então, cada um vai encontrar o seu, sei lá, eu faço isso porque eu quero acumular muitos anos de experiência para um dia, sei lá, eu tentar uma carreira fora do país. Então, cada um vai buscar o seu motivo, então isso aí é importante se manter motivado. E o que deve principalmente fazer é trabalhar. E trabalhar no melhor sentido de trabalhar naquilo assim, pensa, como é que o melhor profissional que eu consigo imaginar, tipo, aquele cara assim que eu acho que é o cara mais fantástico, o que ele faria nesse lugar? Se ele fosse eu, sabendo o que eu sei. E esse exercício vai ajudar vocês a tomar boas decisões. Beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui. Tu falou sobre queimar margem. Foi. Não, mas vamos perguntar primeiro do Lincoln. O Lincoln fez a seguinte pergunta. Às vezes encontramos alguns problemas no trabalho que podem ser estudados. Quais os pontos que devemos levantar para levar aquele problema para ser estudado em casa? Ou a mesma pergunta de outra forma. Quais pontos devemos levantar para aquele problema ser estudado somente no trabalho para não ficar estressado quando está trabalhando em casa? Eu entendi a pergunta dele. É sobre levar trabalho para casa ou se aperfeiçoar em casa. Vamos lá. O uso daquele negócio. Você vai poder fazer uso daquilo depois? Não vou. Só serve para aquela empresa, para aquele produto, para aquele cenário. Beleza, então paciência. A empresa vai ter que investir na formação de profissionais, senão ela nunca vai ter profissionais com a competência necessária para fazer aquilo que ela precisa que seja feito. Não, é um negócio que você pode usar depois. Cara, se aquilo te motiva, tá no teu interesse, você não está abdicando de coisa da sua vida para manter aquilo ali, eu não vejo problema. Eu leio sobre FPGA e agora eu ando lendo voltei a ler sobre desenvolvimento de Linux embarcado, uma coisa que eu parei faz 600 anos, e leio até nas minhas horas vagas, porque é um negócio que eu gosto. Leio sobre gestão porque é um negócio que eu gosto. Eu leio às vezes sobre física quântica e bóson de Higgs, esse negócio, porque é um negócio que eu gosto. Se você gosta, você vai naturalmente fazer aquilo. Agora, se você não gosta, aí são outros 500. Se você está levando trabalho para casa contrariado, e aí vem sempre a diferença de tudo. Se você está trabalhando contrariado, você não vai conseguir no longo prazo. Então, a conta que eu faço é, se você está fazendo aquilo muito mais por você do que pelo desafio da empresa, não vejo problema nenhum em estudar um pouco mais em casa. Se você está fazendo aquilo exclusivamente da empresa, às vezes é um servicinho desgraçado que a empresa precisa que seja feito. Ou então, é um código-fonte, vamos lá. Tem 5.000 linhas de um código-fonte que ninguém mais lembra o que faz, mal documentado, mal comentado, ou seja, um pequeno pedaço do inferno na Terra. Bom, a primeira coisa que o cara faz é amaldiçoar quem fez aquilo lá e esperar que ele arda no lugar mais quente do inferno.
A segunda coisa é sentar e trabalhar. Então vai lá, amaldiçoa o cara, desopila, diz assim, esse desgraçado que ele queime no lugar mais quente do inferno pelo resto da vida dele por ter feito isso. E só cuidado, porque às vezes é a gente 5 anos atrás, né, que fez aquilo, então, tipo, cara, o futuro eu, se perdoe, você hoje é mais sábio, então só tomar cuidado para... Mas tem que sentar, estudar, ver o que aconteceu, botar a mão na massa, não tem outro jeito, dar um suspiro e segue adiante. Nesses casos, tem que estudar lá, tipo, a empresa tem uma coisa esdrúxula, a empresa tem um código em COBOL e não tem mais nenhum programador em COBOL. É uma situação que eu encontro muito com o VHDL. A empresa tinha um time de VHDL, eventualmente o time se desfez e cai no colo de alguém, às vezes um cara de hardware, às vezes um cara de firma, tipo, voltar a mexer com aquilo. Vai ter que sentar e estudar. Se o cara não tem interesse em seguir se especializar, aprendendo mais sobre aquilo, o cara pega tudo no horário de trabalho dele e boa. Se o cara se interessa, ele leva para casa. Eu acho que para mim o balizamento é mais ou menos esse. Tá. Obrigado, Tafas. Uma pergunta do Mark, você vai adorar essa pergunta. Ele fala o seguinte: boa noite, virei engenheiro júnior na minha empresa e recentemente, quais as melhores posturas e dicas para atingir e manter um alto desempenho? Sempre tenho a impressão que meus conhecimentos estão um pouco defasados. E aí, qual a dica que você dá para ele? Em primeiro lugar, essa sensação de estar um pouco defasado, eu diria que... É universal, né? Universal e saudável, né? É bom. Então, assim, em primeiro lugar, se acostuma com essa sensação e com a sensação de nunca aprender o suficiente. Eu até tenho uma brincadeira que eu acho que uma vida é pouco para tudo aquilo que eu queria aprender. Eu queria ter umas 5. Então a gente acaba tendo que escolher. Então tem coisas que por exemplo, eu gostaria de fazer um monte de coisa que não vai rolar. Então, assim, nesses casos eu me contento em saber ali alguma coisa superficial, só para não ser um completo ignorante. Então eu vou estudar muito mais como cultura do que como conhecimento técnico, porque não vai dar. Então, infelizmente, eu gostaria de entender, por exemplo, muito de banco de dados. Cara, não dá. Não vou ter tempo de parar e começar a estudar banco de dados. Então, é aquela história de virar pato, né? Não fazer nada direito. Então, essa sensação de estar desatualizado e de sentir que não é suficiente, ela é normal. Eu diria até que é saudável, porque é ela que te empurra, ela que te dá uma certa insatisfação com o que você sabe. Óbvio que ela não pode se tornar eu não sei nada, eu sou um completo imbecil, porque daí também é aquela velha história, daí começa problema de superego, psicanálise, problema de superego, e o cara começa a se condenar por qualquer coisa. Então eu vou na linha do, beleza, é uma sensação normal, se ela começar a se tornar um pouco mais exagerada, aí procura ajuda. Mas é ela que te impulsiona a aprender coisas novas. Deixa eu ver como é que eu rezo a pergunta. Bom, as melhores posturas de dicas. Além das que eu dei aqui no webinar, eu diria assim, levar a sério, levar-se, todo mundo diz, não se leve tanto a sério, não se leve tanto a sério. Concordo. Mas também levar-se totalmente na brincadeira também não é bom. Então, assim, se leva um pouco a sério. Tem atitude profissional também? Tem atitude profissional. Assim, eu gosto de médico. Médico jamais vai ficar falando gíriazinha sobre a parte técnica dele. Médico chama dor de cabeça de cefaleia. E aí tu vê o cara falando perninha de resistor. Tu vê o cara fazendo, vou fazer umas gambis aqui no software. Você imagina um médico no meio da cirurgia, ele diz, fiz uma gambis aí no seu coração. Você ia confiar nesse médico? Aí por que você age desse jeito? Então, assim, primeira coisa, você tem que ter uma questão de postura, você tem que levar a sua função a sério. Seu trabalho é sério. E é muito sério. Eu não estou falando agora, falei tal de brincadeira, mas foi por não levar a sério que o Max 8 caiu. 300 e tantas pessoas morreram. Porque eu de software. E aí? Vai lá dizer que fez uma gambizinha. Imagina se um dia antes dessas pessoas terem morrido, o cara que fez esse software diz, eu fiz umas gambis aqui. Legal. Aí pega, trava uma injeção eletrônica, um carro bate, mata a gente. Então, assim, tem que levar a sério. Só, olha, tem um bug, que infelicidade. Mas, assim, cara, eu dei o meu melhor. Paciência, passou batido, foi uma fatalidade, isso acontece. Que nem médicos, por exemplo, tem pessoas que morrem na mesa cirúrgica e o médico, dando o seu melhor, ainda assim não foi suficiente. Então, isso acontece. Agora, imagina se o médico agiu com desleixo. Para aí, deixa eu abrir o cara aqui. Aí o cara morre de infecção. Então, assim, a gente tem que... Então, nisso eu admiro muito os médicos por essa postura
de levar sempre a sério o trabalho deles e aquilo que eles fazem. Obrigado, Tafas. Uma pergunta do Fernando. Como fazer para sair da inércia? Ou seja, como se motivar, né? Ele não consegue, por N motivos, parar de estudar, aprender algo novo. Como que ele faz para sair da inércia? Vamos lá. O motivo da inércia, como eu disse, pode ser superficial, pode ser profundo. Se for superficial, a gente consegue discutir aqui. Se você concluir que é um negócio mais profundo, de putz, a minha vida tá uma droga, nada me deixa feliz, psicólogos, não perde tempo com coach, já vai no psicólogo direto. Se o problema é superficial, até coach resolve. Mas vamos lá. Como sair da inércia? Pega um assunto que você goste. Então, pega um assunto que você gostaria de saber. Ou um assunto que você admira alguém por esta pessoa saber aquilo. Dá uns exemplos. Lógica digital. Lógica, o problema é FPGA. Você acha FPGA. Você acha, putz, cara, sempre quis aprender FPGA. Uhum. Então você pega e procura alguém que você admira. Procure grupos que discutam aquilo, para você se identificar. Grupos de pessoas que acolhem novatos. Porque tem grupo que é muito alto nível, os caras discutem no nível lá que fica boiando o tempo inteiro. Você faz uma pergunta básica, o cara já te quica na hora do grupo. Então, assim, grupos que tenham essa acolhida para profissionais, para quem está entrando, está querendo aprender sobre aquilo, e começa a fazer desafios simples. Então, a questão do não consigo. Você tem cérebro, você tem, querendo ou não, pelo menos saúde suficiente para trabalhar nessa área que a gente trabalha. Então, ela até é uma área bastante inclusiva, por sorte, mas então você tem cérebro, você tem o interesse, senão não estaria perguntando esse tipo de coisa, por exemplo, e tem internet, tem Google, tem grupos, ou seja, então assim, tá tudo à mão. Como é que dá o primeiro passo? Então, é aquela velha história. Eu gosto de usar muito a imaginação. Imagina o cara que você considera a melhor pessoa do planeta, o que ela faria na sua situação. Vai lá e faz. Ricardo, isso é muito fácil de falar, é muito difícil de fazer. Cara, se não der o primeiro passo, não vai. Então começa, deixa eu dar uma lida para pelo menos vamos fazer um overview. Então vou ver um vídeo no YouTube. Vai lá, põe um vídeo no YouTube. Ouve um podcast. Sei lá. Então, assim, são os jeitos que você começa a se engajar em alguma coisa. Então, assim, eu diria que busque o engajamento, que daí depois do engajamento vem o resto. Então tá bom. Gostaria de agradecer você, Ricardo Tafas, pela apresentação, por responder umas 10 perguntas aí agora, né? Por todo esse conhecimento compartilhado com o pessoal. Obrigado, pessoal. Vou fazer um encerramento aqui. No Embarcados, a gente tem webinars quase toda semana. Esse webinar foi o webinar da comunidade. Aqui eu gostaria de agradecer a Mauser Electronics. Deixa eu colocar o último slide aqui. Gostaria de agradecer imensamente a Mauser Electronics, que viabiliza esse webinar com a gente. Tá? Falar que valeu a pena ouvir tudo isso do Tafas, ouvir esse conhecimento e dizer que tem outros webinars gravados com o Ricardo Tafas também, né, na plataforma do Embarcados. Eu e o Tafas, a gente está preparando um livro também juntos, só que ainda está na fase de escrita, que são uns textos que foram publicados no repositório. O Tafas tem diversos artigos no Embarcados sobre FPGA e sistemas digitais. Tá? E ele fala dos aspectos técnicos de quem desenvolve FPGA e desenvolve sistemas digitais no dia a dia. Tá? Então, convido vocês a irem no Embarcados, procurar lá pelos textos dele, dar uma olhada também, que vale a pena. Tá bom? Gostaria de agradecer, falar que semana que vem tem webinar também. Agradecer a Mauser Electronics por mais esse webinar aqui desse mês. Tá bom? Falar tchau para vocês. Obrigado, pessoal. Tá aí o link do site, do repositório.blog, tá? Deixar registrado aqui no vídeo. E é isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima transmissão, hein? Obrigado, hein? Mandem perguntas aí para o site do Embarcados, pedidos de artigos para o repositório. Espero ter colaborado com vocês. Agradeço ao Embarcados, a Mauser também, que viabiliza tudo isso. Obrigadão aí, boa noite, pessoal. É isso aí, gente. Obrigado.